Agora na Guaíba, Economia 4.0. Apresentação Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando Economia 4.0 deste sábado, 11 de junho de 2022. Na mesa de áudio, Alex Lima, na central técnica Jorge Brum, coordenação da central Davis Rodrigues, transmissores Gabriel Nunes e Denner Pinheiro e na gerência geral Guilherme Bauhan. A Net5, empresa especializada em segurança da informação, divulgou recentemente dados preliminares de uma pesquisa que mostrou que 25% dos gaúchos compartilham suas senhas pessoais com familiares, amigos e colegas. Além disso, 70% admitiram que usam ou já usaram a mesma senha em vários aplicativos e plataformas. Tais práticas oferecem risco tanto para os dados da pessoa quanto para, em alguns casos, aos da empresa onde ele trabalha e facilita a ação de cybercriminosos. Guaibeiros, quando foi a última vez que vocês trocaram a senha? Lembrem. Conosco hoje o CEO da Net5, Henrique Schneider. Henrique, é verdade isso? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia para toda a audiência. Infelizmente é verdade, né? É uma realidade que todo mundo está vivendo. A gente fala na Net5 que hoje em dia toda empresa é uma empresa de TI, que a TI está em todo lugar. Então, inevitavelmente, as pessoas, em geral, não falo nem aqui de colaboradores, né? Eu falo como pessoas, estão cada vez mais envolvidas com tecnologia, né? Tem a sua cidadania digital, a gente gosta de falar também. E isso tudo se reflete nos dados dessas pessoas, nos dados desses colaboradores, e eles precisam ser protegidos, né? E essa iniciativa que a gente fez, essa pesquisa, ela faz parte do que a gente chama do IS for All, que seria Segurança da Informação para Todos, que é uma pesquisa que nós rodamos nos nossos clientes, tentando identificar quais são os comportamentos de risco, né, dessas pessoas, desses colaboradores, que podem levar a um incidente, né, de segurança da informação, tanto na sua vida pessoal como da organização. E a pesquisa revelou isso, né? Revelou que realmente nós temos um uso de senha, né, da mesma senha em várias plataformas, e o mais assustador, na minha opinião, é o compartilhamento dessas senhas, porque se você então usa a mesma em várias plataformas e compartilha essa senha, você está compartilhando todos os seus dados em todas as plataformas. O que mais me preocupa é descobrir que a vida deixou de ser privada para ser coletiva, ou seja, todo mundo tem a minha senha, todo mundo pode saber o que eu estou usando. Aliás, um aviso para a dona Cristina Gigante, a minha esposa: vou trocar a senha do celular, que ela sabe e decora. A gente estava conversando antes, né? E como é que eu crio uma senha, né? Como é que eu faço isso? Se eu deixo uma sugestão de senha, ela vem gigante, né? Eu não consigo lembrar. Essa é a senha correta. É a senha que nem você consegue lembrar. Meu Deus. Como é que você faz para conseguir viver, digamos assim, né? Usar a tecnologia tendo uma senha desse tipo? Usando aplicativos que que salvam essa senha para você e que só você, com, por exemplo, a sua biometria, né, pode liberar acesso a essa senha. E tem várias plataformas que fazem isso, né? Tem o próprio Google, não é a forma mais segura, mas tem o próprio navegador do Chrome, oferece isso. Existem antivírus que se você compra a licença, você tem acesso a um software de gestão de senhas, né? E você pode fazer isso. Você deve, na verdade, fazer isso. Usar uma senha bastante complexa, diferente para cada uma das soluções. E o que mais me assusta é descobrir agora que realmente eu estou entre os 25% dos gaúchos. Eu uso uma mesma senha para várias situações. Exato. Isso é muito comum. Isso é muito comum. E essa senha, a chance dela ter alguma relação com um dado pessoal seu é muito grande. Por exemplo, uma data de casamento, um aniversário de um filho, né, a sua data de aniversário ou algo desse tipo, né, é muito, muito, muito provável que ela tenha essa relação. Então, se realmente a gente às vezes comenta quando conversa sobre segurança da informação, né, se
a empresa que você trabalha ou você como pessoa se realmente se tornar um alvo, né, de alguém que trabalha com isso, que tenha com alguma intenção de ganhar algo, é muito provável que essa pessoa, né, esse atacante, esse cybercriminoso consiga, de fato, né, encontrar essa senha. A probabilidade é muito alta. O que mais me desespera é que em algumas situações, quando a gente vai configurar uma nova senha, tem lá: utilize 6 números entre maiúsculos, minúsculas, caracteres especiais, não pode ser sequencial. Aí a gente fica criando senhas que, se não salvar, não vai lembrar. A minha sugestão é você não criar. Não tente criar da sua cabeça, entende? Usa o software de gestão de senha para gerar uma senha. E de preferência com 12, 15, 16... 20 caracteres, realmente uma senha grande. E como é que lembra depois? O software te ajuda, exato. Aí você cria uma senha, mais complexa, daí essa sim pode ser com alguma referência, mas, né, de preferência não, mas que seja uma que você consiga memorizar, né? E que essa senha vai te dar acesso ao software que possui todas as outras senhas. E eu falo em 12, 15, 16 caracteres porque já há evidências, né, que 8 caracteres, por exemplo, já é uma senha que você consegue quebrá-la em horas. Entende? Então, 8 caracteres, independente da senha que for, ela tem uma probabilidade de ser quebrada, né, que a gente chama de forma, no termo técnico, é força bruta, né? É uma tentativa consecutiva de vários caracteres até que se consiga identificar a senha. Então tem que ter mais do que 8 caracteres. Bom, agora eu estou lembrando, de cabeça, a minha tem 9, né? Entre números e letras. Escapei ou não? Quase. De quebrar a senha, sim, vai demorar um pouco mais. Mas eu arrisco a dizer que pode ter algum dado teu, né, pessoal, ou da tua família, ou de algum filho, enfim, que está vinculado a essa sua senha. E aí esse é o problema, né? Se você, por exemplo, obtém acesso à sua página do Facebook, Instagram, ou em algum local, né, que essa pessoa investiga, ela vai encontrar esse tipo de informação. E é esse tipo de insumo, né, que serve para o cybercriminoso se basear para tentar quebrar essa senha. E me chama a atenção também na pesquisa que vocês fizeram que 70% admitiram que usam ou já usaram a mesma senha em vários aplicativos. Exato. Porque pensa... É a falta de memória das pessoas? Não, a gente estava conversando sobre isso. É difícil, você mesmo disse, é difícil criar uma senha, correto? Então, quando você cria uma senha, você se apega, você vai usar a mesma senha. É óbvio, é natural, mas essa fácil tá de lembrar. Bonita, assim, tá fácil Exato. de lembrar. Essa eu botei um arroba, essa eu botei uma exclamação. Então, você acaba usando. Isso é natural, entende? Assim, e não tem como... Uma gente que trabalha com isso, eu não posso... como política, como norma, exigir isso de uma pessoa. Veja bem, eu tomo cuidado para não falar colaborador, né? Porque eu estou falando de pessoa. Sim. E é importante que a gente consiga levar essa consciência para a vida dela, e não só para o ambiente de trabalho. Entende? E é impossível a gente solicitar esse tipo de coisa. Eu não tenho como deixar essa responsabilidade de uma senha complexa na mão de uma pessoa, entende? Eu tenho que dar a ferramenta para que ela consiga fazer isso. E a ferramenta é essa. No caso de uma empresa, existem softwares de gestão de identidade, enfim, que é um outro tipo de software. Mas como pessoa física, qualquer antivírus que você compre, eu recomendo que seja comprado, né? Eu compro um pacote, eu instalo no meu, da minha esposa, no dos meus pais, entende? E eles têm e o software esse antivírus tem essa gestão de senhas. E aí você vai salvando, ele integra ao navegador, tem para o celular. Óbvio que tem que ter algumas pessoas não têm tanta facilidade, mas os softwares são bem intuitivos, então você consegue, né, treinando, brincando ali, pedindo ajuda para alguém, consegue utilizar ele. Então a minha recomendação é essa, que um software gere para você assim. E entrando no mundo corporativo que tu mencionava bastante, Henrique, como é que faz para registrar isso? Porque aí um colaborador ou um empregado, fulano de tal, criou a senha e ele saiu depois da empresa e levou a senha com ele. Esse é um outro ponto. A gestão de identidade faz com que esse colaborador ele não tem
ele não detém com a senha dele o poder do acesso. A senha dele dá acesso ao software de gestão de identidade e esse software que dá os acessos que ele precisa. No momento que eu desativo este usuário, ele perde o acesso ao que ele precisa para trabalhar. Entende? Muitas vezes, ao ponto de que ele não sabe, por exemplo, aí a gente está falando do ambiente corporativo, a gente está falando de acesso de administrador, né? Vou generalizar assim, acesso de administrador do domínio que lê-se o cara que consegue acessar todos os arquivos, todas as máquinas, enfim, né? Que tem um poder muito grande nas mãos. É importante que ele nem saiba a senha deste usuário, que ele saiba somente o dele. E que este software de gestão de identidade dê o acesso que ele precisa. Entendeu? Sim, isso é extremamente importante. E é claro que a gente pode imaginar qual é a consequência desse tipo de situação, né? Mas ouvindo de ti, a mesma senha para vários aplicativos, qual é a consequência disso? Olha, alguém vem lá, quebra a senha e... Hoje mudou muito, tá? Se eu voltar no tempo 5 anos, 6 anos atrás, e para trás disso, existia essa preocupação, mas ela não era uma preocupação que trazia uma ameaça grande aos negócios, porque a gente tinha situações do tipo, um vírus pode pegar na rede, e o vírus, que dano ele causaria? Ele causaria um dano de inoperar uma estação de trabalho ou um servidor, e isso a equipe iria lá e recolocava essa estação ou esse servidor de volta a operar. Então o impacto não era um absurdo, né? Existia o risco de um colaborador, enfim, principalmente da TI, poder fazer algum dano proposital ou não. Existem casos e bem antigos já que isso acontece. Então esses eram os riscos que aconteciam, talvez até ele vazar essa informação para uma concorrência, enfim. Hoje em dia a gente tem realmente o ransomware, né? Que é algo que está assustando muita gente, está na mídia, né? A grande diferença é que o ransomware trouxe a possibilidade de que o cybercriminoso consiga ganhar dinheiro com isso. E aí isso mudou totalmente de figura o cenário. Então o risco é gigante, né? Da empresa, de uma senha vazar e de um cybercriminoso acessar, criptografar o ambiente inteiro e fazer uma empresa parar de operar por semanas. Estão vendo, Guaibeiros, a ameaça que a gente tem pairado sobre nós. Ok, o cybercriminoso entrou, pegou a minha senha, pegou meus dados. O que eu faço agora? Bom, aí, até para os ouvintes entenderem, né, a gente posicionar de duas formas diferentes. Primeiro eu vou falar da vida pessoal dessa pessoa, né? Provavelmente esse cybercriminoso vai ter acesso a banco, né? Vai ter um dano financeiro, entende? Ele vai tentar pegar essa senha, burlar de alguma forma, fazer alguma transferência, enfim, a gente vê golpe de WhatsApp, por exemplo, né? Que de certa forma tem uma relação com senha. Então esse é o tipo de dano na vida pessoal, né? de cada um. Já no ambiente corporativo, é um pouco diferente, o dano é maior, porque esse cybercriminoso ele vai obter acesso ao ambiente, né? A gente tem estudos, né? O mundo todo fez estudos já sobre isso. Esse tipo de ataque, ele não é um ataque, ele não é feito de forma ansiosa, ele é estudado, você pode ler até que pode fazer a leitura que é uma organização do outro lado. Então esse cybercriminoso entra, ele estuda o ambiente daquela organização, faz o planejamento do ataque, criptografa todos os dados, a gente chama, né, ransomware, isso é sequestro de dados, ou seja, a organização ela não consegue mais ter acesso aos seus próprios dados, e o cybercriminoso vai solicitar então um resgate, né, um pagamento em criptomoeda, o que o torna o rastreamento praticamente impossível. E aí ele aguarda, né? Então aí a organização tem duas opções, ou ela paga esse resgate e obtém a chave de acesso e volta a operar, ou então ela busca os seus backups e refaz praticamente a sua infraestrutura do zero. Toda. Porém, nós temos uma pequena observação que é importante. A gente tem que trazer os empresários precisam ter a consciência de que voltar um backup já não é mais suficiente. Porque veja bem, você volta a sua operação, seus dados estão sob seu controle de novo. Porém, os seus dados também estão sob controle do cybercriminoso. Ele levou esses dados, talvez não todos, mas ele conseguiu ter acesso a informações da sua organização. E se ele fizer o vazamento desses dados, você pode ser punido, por exemplo, pela NPD, que é a agência que faz a... LGPD. Né? Exatamente.
E me diz uma coisa, Henrique, o que até mesmo com orientação para os nossos goibeiros, como é que a gente monta uma assim, eu não quero usar, não quero pagar lá para um sistema. Mistura letras com números, não faz sequencial, faz caractere especial. Como é que a gente faz isso? A recomendação é essa, né? Então vamos lá, senhas que tenham no mínimo 9 caracteres, né? 10 caracteres, que tenham letras maiúsculas e minúsculas, que tenham números e que tenham caracteres especiais, né? Mas eu realmente acho que não é o melhor caminho para a pessoa criar essa senha, porque a probabilidade que ela use algum dado pessoal para compor é gigante, entendeu? Eu fico sempre me perguntando, vem à cabeça agora conversando contigo, aqueles filmes de ação que colam uma maquininha, assim, tem uma maquininha que parece uma impressora e ele fica girando os numerozinhos até descobrir que o número... Existe isso? Não, isso não existe. É só no filme mesmo, né? É só filme. Como é que esses cybercriminosos descobrem isso? Esses estudos mesmos que eu mencionei antes, eles trazem informações, trazem dados. Nenhum deles é preciso ao ponto de olhar para todos os ataques que aconteceram. Então, dependendo de qual fabricante, enfim, qual organização fez o estudo, tem pequenas variações, tá? Mas não foge da faixa dos 80% que diz que há um elemento humano envolvido naquele ataque. Entende? Então no filme, quando a gente vê que, né, aquela mágica assim de conseguir acessar alguma coisa, é pouco provável. Ele acontece provavelmente depois desse elemento humano, entende? O que eu quero dizer com elemento humano? É a senha com poucos caracteres, de fácil acesso, às vezes o próprio o vazamento proposital da senha, isso acontece também. A gente vê grupos postando solicitando, né, tentando trazer uma pessoa de dentro de uma organização para que ela venda a sua senha para que eles obtenham acesso. Depois desse primeiro acesso, acontece o que a gente chama de movimentação lateral. Essa movimentação lateral, aí sim, pode ser que aconteça através de uma vulnerabilidade, entende? Mas é uma vulnerabilidade de um software, de um sistema operacional, que ela não está exposta na internet, né? Ele não consegue automaticamente da casa dele fazer isso. Ele precisa ter acesso, ele tem que quebrar essa primeira barreira. E essa primeira barreira é difícil e normalmente, né, como eu falei, vem através de uma senha e um fator humano. Muito interessante. Henrique, eu queria só, até mesmo para pontuar os goibeiros, quem é a Net5? Explica pra gente. A Net5 é uma empresa de consultoria de segurança da informação. Nós trabalhamos há praticamente 15 anos, né, no mercado. E o nosso foco está sendo, né, nesse momento, em popularizar segurança da informação. Então nós criamos um tipo de serviço que a gente chama de vCISO. CISO é o cargo, né, é o nome do Chief Information Security Officer. É a pessoa responsável de segurança da informação dentro das organizações. Nós criamos o vCISO, que é o Virtual CISO, né? Então o que a gente faz? Nós temos uma equipe especializada em segurança da informação que se conecta nas organizações, né? A nossa ideia, e a gente sabe disso, não se consegue elevar a maturidade de segurança em pouco tempo. Isso é um trabalho contínuo. E a nossa ideia é dar acesso a todo mundo a esse tipo de serviço. Por isso que eu falo em popularizar a segurança da informação e criar relações a longo prazo com as empresas. Nessa pesquisa de vocês, tem algum perfil da pessoa que é facilmente fica à mercê facilmente do cybercriminoso? Homem, mulher, jovem, idoso, idade. Tem esse perfil da pessoa? Não o tem esse idoso, perfil. que normalmente é considerado, o idoso agora, como é que ele vai lembrar aí? Não, na pesquisa a gente não abordou isso, né? Mas acaba acontecendo sim, uma pessoa que é mais suscetível, né, que ela não entende muito bem, ela está mais propensa a ser enganada, né? Então, assim, uma das formas de obter esse acesso à senha é através do que a gente chama de phishing. Phishing nada mais é do que um e-mail enviado, né? E nós fazemos testes de phishing nesse serviço que a gente tem, onde, por exemplo,
o atacante pode fazer um e-mail dizendo assim: sua senha expirou, exatamente com os mesmos logos, as mesmas identificações da sua empresa, que você olha, se você não presta atenção, você acha, realmente a minha senha vai expirar, eu vou clicar aqui. Você clica, abre uma janela que está, na verdade, abrindo um serviço externo, e você bota a sua senha, né? Sei lá, meu Henrique.Schneider, qual é a sua senha antiga? Eu digito minha senha antiga, qual é a sua senha nova? Você digita a senha nova, e na verdade o que você fez foi passar a sua senha por completo pro atacante. Entende? E aliás, tem sido usado nesse momento aí de grande desemprego, vai pelo WhatsApp: olá fulano, eu sou da empresa XPTO, lá tem pensei em você, me indicaram você, só clica aqui, vai. A criatividade dos golpes é absurda. A gente vê, é inimaginável, e isso é muito dinâmico. Então, a gente está vendo, por exemplo, golpes desse tipo, né, hoje em dia, que estão aproveitando o fato do aumento de desemprego. Daqui um pouco um novo cenário surge e os golpes se adaptam, e de forma muito rápida. Então é importante... Saque do FGTS, auxílio, Bolsa Família. Exato. É muito importante, a gente sempre fala, busque a origem. Sempre busque a origem, né? Então, por exemplo, se você receber um comunicado de banco, de alguma empresa, algum emprego, busque a origem, né? Vá no site, por exemplo, desse banco, busque um contato, fale com outra pessoa, não siga a interação da onde ela veio, né? Entendeu? Tente voltar à origem para buscar se realmente aquilo é verdade, né? É válido. E aí, puxando a brasa um pouco para o nosso assado, leia jornal, escute rádio, porque situações desse tipo sempre são muito comunicadas pelas organizações, certo? Exatamente. Uma coisa bem importante é isso, é entender, não entenda segurança da informação como algo relacionado somente ao seu trabalho. Segurança da informação hoje em dia faz parte todo dia da gente, né? Dos nossos filhos, dos nossos familiares, e a gente tem que ter a consciência de que os nossos dados estão aí, que eles são nossos, a gente tem que saber onde a gente está, né, postando, aonde a gente está navegando, e tem que ter controle disso. Então é muito importante estudar sobre isso, buscar informações. Provavelmente, a gente conversou não faz muito tempo, a gente tem uma iniciativa de podcast, que são conversas mensais sobre o assunto. Nós estávamos conversando de quem é a obrigação, né, de levar essa consciência, até pelo fato da LGPD. É do governo? São das organizações? São das escolas? São das universidades, né? Então a gente não tem isso definido, né? Hoje é muito provável que essa conscientização venha do trabalho dessas pessoas, né, dos nossos ouvintes. Então eles têm que buscar dentro das organizações, que eu acredito que é o caminho mais fácil hoje, esse tipo de orientação. Guaibeiro, chegamos ao final de mais um Economia 4.0. Lembrando, amanhã é 12 de junho. Já comprou o presente, Henrique, para o Dia dos Namorados? Não. Ainda não? Para minha esposa está escutando. Tá, vai. Eu vou comprar. Tem que sair daqui correndo e vai comprar, né? Lembra? Dia dos Namorados amanhã. Guaibeiros, um bom final de semana. Chegamos ao final do Economia 4.0, um oferecimento cartões de crédito Banrisul. Experimente o que há de melhor em segurança e tecnologia. Estamos terminando mais esse Economia 4.0. Um bom fim de semana a todos, uma boa semana produtiva, e nos encontramos no próximo Economia 4.0 no próximo sábado. Grande abraço a todos. Economia 4.0